Já vou começar esse vídeo aqui bem de pertinho, porque a gente vai falar de delineado à agulha, tá? Eu vou te ensinar o delineado à agulha, mas aí o negócio é o seguinte: delineado à agulha, assim como qualquer delineado, ele não é um delineado democrático, né? Na verdade, delineado em si, gatinho, não é democrático. Não é em todo olho que vai ficar bom, mas esse é o delineado que mais dá para dar uma adaptada e usar, mesmo se não for o ideal ali para o seu olho. O meu olho não é o ideal. Pro meu olho não é o ideal, mas você vai ver que dá para fazer ficar legal. E é óbvio que tem uns macetinhos aí. Então, o que você vai fazer? Você já vai seguir, curtir, compartilhar, blá, 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 todas essas questões aqui do canal, que eu vou te ensinar é passo a passo aqui do meu jeito, do jeito da Raquel Darós que você já sabe. Então, pincel, caneta na mão, que a gente vai começar aqui essa aulinha. Agora eu vou te mostrar por que meu olho não é um olho mais legal para fazer delineado. A estrutura do meu olho é a seguinte: pálpebra fixa, é bem grande, tá vendo? Daqui, daqui, essa parte que não mexe. Côncavo, não tenho. Tenho côncavo, né, obviamente, mas ele não é marcado, tá vendo? Ele é escondido aqui pela pele. Eu tenho um excesso de pele aqui, ó. E a minha pálpebra fixa não é grande. Ah, fixa não, a móvel. Essa que pisca aqui, ó, é a pálpebra móvel. A minha não é grande, tá vendo? Principalmente de olho aberto aqui. Então eu tenho excesso de pele e tenho essa parte aqui curtinha, que é uma das partes mais chave para o delineado. E aqui do lado, na lateral, eu até tenho espaço, mas eu também tenho excesso de pele. Então, dependendo do traço que fizer, esse delineado não vai ficar um delineado, ele vai ficar um chifre. Sabe quando o delineado fica uma vírgula? Geralmente é assim que fica no meu olho. Mas esse aqui, a agulha, como ele passa por fora dessas minhas regiões, dá pra gente adaptar. O que você vai precisar para fazer ele? Primeiro, um pincel finíssimo. Não adianta. Isso aqui vai ter que ter. Ele precisa ser finíssimo. Esse aqui, inclusive, é um pincel da Shopee. É um pincel baratinho, se não foi 15, foi 16 reais, alguma coisa assim do tipo. É um pincel que tem que ter uma pontinha bem fininha. Geralmente ele é feito com cerdas sintéticas, que é essa cerda mais dura, justamente para ele se manter juntinho assim, mais fininho, para que você consiga fazer todos os traços que você precisa. Também dá para fazer com aquele pincel que é só uma filetinha, assim, tipo pincel de delineado mesmo. Mas você vai ter que ter mais controle da mão. E como eu sei que delineado não é uma coisa muito simples de fazer, aí esse aqui fica mais fácil. Eu mesma não tenho muita habilidade com delineado. Delineado é um ponto fraco meu. Eu prefiro fazer pele, esfumado, enfim, eu sei fazer N outras coisas bem feito. Delineado eu dou uma emperrada. Mas a gente vai dar um jeito. Você vai precisar do produto. Aqui eu vou usar o Bipit, da antiga BM, que agora é BMS. E aí eu vou usar o cacau 100%, que agora também mudou de cor. Mas enfim, porque eu quero fazer marrom. Mas você só vai precisar de um produto que seja cremosinho. Então pode ser tanto um delineador quanto um BT Velvet, um Bipit, qualquer coisa. Também vale com sombra, mas com sombra é um pouco mais difícil de fazer, porque o traço na sombra ele costuma dar uma engasgadinha. Então, produto líquido, cremoso e mais fácil de trabalhar. Você também vai precisar de um minúsculo pincel, bem pequenininho para a gente fazer recorte, e de um corretivo do seu tom, se você for fazer depois da pele pronta, igual eu tô fazendo. Por quê? Porque não era para eu gravar esse vídeo, entendeu? Eu inventei moda. Inventei. Porque geralmente eu faço delineado antes de fazer a pele, porque aí é só limpar, que tá fácil. Então eu peguei aqui o lado mais difícil para poder te ensinar, minha filha. Então me valoriza. Já me deu esse like? Então tá bom. Pega o seu produto e você vai ou colocar numa plaquinha ou colocar na mão. Como eu tenho plaquinha, eu vou colocar um pouquinho aqui na plaquinha. Não pode ter miséria nessa hora. Porque se tiver miséria nessa hora, vai manchar. Se manchar, você vai ter que passar de novo. Se você passar de novo, você vai ter que passar várias vezes. Se você passar várias vezes, a chance de errar é maior.
Então, assim, o mais rápido possível é o mais fácil. Aqui agora, como o Bipit, ele não é tão resistente, para esse cantinho aqui lacrimal, eu vou colocar uma gotinha do aditivo da Alice Gontijo, que é o Magic Resistance, que eu gosto bastante, inclusive. Uma gotinha só é suficiente, tá? Você vai pegar o pincel e aí você vai... primeiro eu vou misturar isso aqui, né? E aí você vai melar ele dos dois lados, assim, ó. Pega de um lado, pega do outro. De jeito que a cerda ela vai ficar bem juntinha. Ela vai ficar bem coladinha uma na outra. Esse delineado, se você for fazer ele depois da pele pronta, é melhor você fazer ele simultâneo, porque aí é menos chance de dar errado, tá? A gente vai precisar de alguns pontos principais. O primeiro deles é, ele não deve exceder metade da sua pálpebra fixa. Se ele exceder metade da sua pálpebra fixa, ele vai ficar muito grosseiro. Ele vai te deixar com cara de assustada, ao invés de fazer um delineado bonito. Então, com o pincel, você vai pegar, você pode puxar aqui e fazer um traço fininho. Ó como que, ó, eu peguei pouco no pincel, tá vendo? Aí eu teria que passar mais vezes. Então, vou pegar aqui. Fininho. Do início até o final. Quando chega no final, eu viro o pincel, tá vendo? Com a pontinha dele pra fora, só pra facilitar minha vida. Faz o mesmo do outro lado. E certifica que os dois lados vão ficar parelho. Tá? Vai ficar mais ou menos... Aqui já deu errado. No caso aqui já errei, entendeu? Que o de cá ficou um pouquinho mais grosso. Mas, tudo bem. Dá pra resolver. É porque esse olho aqui eu não enxergo muito bem. Porque sim, garota. Maquiadoras também não enxergam. Mas tudo bem. Vai dar certo. Então aqui eu vou dar uma leve engrossadinha para fazer sentido com o outro lado. Ó, agora tá mais ou menos parecido, tá vendo? Outra coisa também interessante é você achar esse parelhamento, né? Essa semelhança de olho aberto, olhando de frente pro espelho. Porque um olho nosso não é igual ao outro. Então, às vezes, um olho fechado, ele vai ficar igual, mas quando você abre o olho, ele fica muito diferente. Então, procura deixar ele parecido de olho aberto. Tá? Que aí, de olho fechado, se ele ficar um pouquinho diferente, não tem problema. Você não vai ficar conversando de olho fechado com as pessoas, não é mesmo? Você vai fazer de olho aberto. O máximo que você vai fazer é piscar. Então, é melhor fazer dessa forma. Agora, você vai fazer o primeiro traço, que é o mais difícil. Esse primeiro traço, ele precisa pegar da parte de baixo, porque geralmente o delineado, ele vem do final do olho. E aí a gente puxa ele no final do olho, delineado tradicional. O delineado agulha, ele não vem do final do olho, ele vem do último cílio de baixo. Ele vem de baixo, porque ele precisa ser um pouco mais esticado para que ele consiga fazer aquele formato da agulhinha mesmo. Então você não vai puxar ele daqui para cá, você vai puxar ele de baixo. E ele está dividido em dois. O rabinho, ele vai dividir em dois. Ele não vai fazer assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Ele não vai fazer isso aqui. Ele vai fazer isso aqui. Tá? É tipo uma asa de anjo. É tipo uma asa de anjo. Quem é mais antiga aí sabe muito bem o que eu tô falando. Mas não é. É só para ele contornar essa prega do olho que a gente tem, entendeu? É isso que faz ele diferente. Você vai começar pelo pior olho, tá? O que sempre mais tem dificuldade. O meu é sempre o olho de cá. Então aqui eu vou fazer o primeiro, que vai vir de baixo para cima. E esse primeiro traço eu vou puxar ele em direção ao rabo da sobrancelha, ao cantinho.
Raquel, minha sobrancelha não tem rabo, é muito curto, é muito longa. Pega o pincel, aba do nariz, final do olho, final de onde deveria ser a sua sobrancelha. Mira ali. Então aqui eu vou puxar. Ó, ele é bem pra fora, tá vendo? Ele é muito por fora. Foi. Por fora. Agora eu vou fazer no outro. E eu vou olhar bem pra frente do espelho. Porque o meu olho é muito diferente um do outro. De olho aberto, ó. De olho aberto. Se eu fechar, vai estar diferente. Eu sei que vai estar, porque meu olho aberto é muito diferente. Mas, olho aberto, tá na mesma direção. Ótimo. Ainda nesse rascunho, que é esse restinho de produto, eu vou pegar da ponta desse delineado e vou deixar ele um pouco mais reto. Eu vou fazer essa curva, tá? Essa curva aqui, vou jogar ela pra fora. Não é uma curva tão acentuada, mas tá vendo que ao invés de puxar pra cima, ele veio pro lado? Olha aqui o final da sobrancelha. Ele vem, era pra ele ter vindo aqui, mas não, eu joguei ele pro lado. E aí o outro lado, mesma coisa. No caso aqui eu vou ter que pegar produto. Ó. Ele vai ficar mais reto aqui na lateral. Esse aqui é o esqueleto do delineado da agulha. Agora é a pior parte. É a parte mais difícil, que é a parte de você fazer a conexão do rabo desse delineado com o corpo desse delineado. Essa conexão, ela não é feita reta, igual o delineado tradicional. Porque o delineado tradicional, a gente puxou aqui e a gente vem e faz aqui um triângulo, né? Meio que para fechar ele, tararará. Esse aqui não. Ele vai acompanhar a curva do olho. Por isso que ele funciona em tantos formatos de olhos, porque ele acompanha a curva natural do olho. Então aqui, eu não vou pegar bem aqui e fazer vapo. Não vou. Eu vou começar ligando aos poucos. Ó. Respeitando a curva do olho. Até chegar na ponta. E olha só, assim ele fica curvadão. Mas quando você arruma o olho, ele acompanha a curva. E aí ele não pega em cima da prega. Aqui, ó, a preguinha do meu olho. Aqui em cima. Ele não pega. Então ele não deforma, porque ele já é construído para contornar. Vou fazer do outro lado. E essa é a parte mais chata, porque se você perde a mão aqui na hora de colorir, de colocar o produto e tal, é chato de consertar. Então aqui, filha, paciência. Não dá pra fazer correndo esse delineado, não. É na paciência. Ó. Esse aqui deu uma engrossadinha, cara, no final. Tá vendo? Mas não tem problema, que dá pra gente resolver. Agora, o que você vai fazer? Você vai deixar ele mais preenchido possível por dentro. Você vai acabar ele por dentro. Deixa que esse acabamento aqui de fora a gente ainda vai fazer. Mas deixa ele bem acabadinho aqui por dentro, ó. Sem nada falhado, sem nada manchado. Com bastante cuidado, com bastante carinho. Porque aí fica fácil
da gente dar esse último acabamento e ele ficar bonitão. Tudo preenchidinho é a parte de maior atenção. Você achou que essa era a pior parte? Não, meu amor. É o acabamento que é a pior parte. Eu vou pegar aqui o corretivo. Vou pôr um pouquinho no dorso da minha mão. E o corretivo, ele precisa ser do seu tom. Se ele não for do seu tom, ele vai criar uma mancha. Então, ele tem que estar no seu tom direitinho. Se sua base for de alta cobertura, pode ser a base, não tem problema. Eu vou pegar o pincel pititico e vou melar ele dos dois lados, igual a gente fez com outro pincel, que é aqui. E aí, a gente vai... Opa! Olha que a bagunça. Por que é difícil? Tem que tomar bastante cuidado. Aqui, você vai agora polir. Fazer esses recortes. E aí, sempre limpa o pincel. O erro do recorte é você não limpar o pincel. Ó. Porque aí, na hora que você passa de novo, você mela ele de novo. Por isso que tem que ser um pincel bem fino. Ai, Raquel, mas é muito complicado, meu amor. Ninguém falou que era fácil. Ó. Já temos aqui um negócio. Aqui em cima tá meio borradinho. Então aqui em cima eu também vou dar uma polida. Vral finíssimo. O outro lado. A mesma coisa. O que ajuda é você pegar o pincel com a mesma pegada que você usa para escrever. O mesmo jeito que você segura no lápis é o jeito que você vai segurar no pincel. Porque a área do cérebro que comanda é exatamente a mesma. Tá? É a mesma coordenação que você usa para escrever o seu nome, é a coordenação que você vai usar para pegar no pincel de detalhe, de delineado e afins. E pronto. Ó. Os dois lados feitos. Tem ainda um bônus que maquiador adora fazer, então vou te contar ele. Pega um pincel de esfumar, qualquer pincel de esfumar, e uma sombrinha que seja cintilante. Eu vou pegar até essa que eu comprei ontem da Febela. Olha que gracinha. Ela é bem brilhosinha e ela é tipo baked. Eu gostei dela, achei bem interessante. E ela tem esse tomzinho de manteiguinha. Pega um pouquinho da sombra e aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai aplicar bem rente ao delineado. E aí, quando bater a luz, ele fica super recortado. Eu, particularmente, acho muito bonito. Tem gente que não gosta. E tá tudo certo também. Então, agora eu vou finalizar com máscara de cílios marrom mesmo. E aí eu volto pra gente encerrar. Pronto, finalizamos o delineado da agulha. É óbvio, gata, que de início, assim, você não vai conseguir fazer assim com tanta rapidez, com tanta, né, habilidade. Mas nada que treinar não resolva. E o que você pode fazer é, se você tiver essa preguinha no olho mais caidinha, você tenta dar uma contornada um pouco mais expressiva com o delineado, deixar ele um pouco mais fininho, mas provavelmente você vai conseguir fazer, sim, senhora. Então, você faz. Comenta aqui embaixo quais outras técnicas de maquiagem que você tem vontade de aprender e não tinha aprendido antes. Até semana que vem.